E uma coisa que eu procuro fazer sempre é vender bem o problema antes de vender a solução. Deixar muito claro que a pessoa tem um problema a resolver antes de você enfiar a solução nela. Então, por exemplo... Já fiz curso de stand-up comedy. Ah, tem curso de imitação? Tem curso de imitação. A base é observar. Eu aprendi, você ensina observação ativa. Olhar o trejeito, o que o cara fala, pra onde ele olha, como é que é... Imita aí o Silvio Santos, cara. Interessante. Então, às vezes, até quando você vai escrever, você vai pensar, o Google quer ler o quê? Marketing de guerrilha, para ranquear, SEO. Né? Para mais gente que procura esse termo chegar no seu site. Mas quando você vai escrever para o usuário, aí é um outro título. O Bindes é fã do Android, mas não julguem ele por isso, tá bom? Cada pessoa tem seu gosto, não é problema não. Excelente, cara. Então, ó, imagina, você chegasse e falar, tá aqui o iPhone, tem todas essas funções, não ia envolver tanto quanto a forma que muito foi a apresentação muito bom exemplo. do Steve Jobs. Sabe quem também pode usar copy? O dono de agência, né, que é o público de vocês, para aprovar a campanha. Tá começando mais um podcast 2 centavos. Aqui a gente dá os nossos pitacos, nossas opiniões, nossos 2 centavos sobre assuntos de marketing digital, agências de marketing e negócios digitais. Eu sou Gui Cardoso. Eu sou Rodrigo Bindes. Ladeirinha está distraído. Quem é você, cara? Quem é você? Quem é você, Henrique? Eu sou o Leandro Ladeira. Estamos aqui com um convidado especial, Henrique Carvalho, nosso amigo também. Estamos entre amigos aqui também. Se apresente, Henrique, o famoso viver de blog. Eu sou o Leandro, ele falou que ele é o Leandro, né? Quem não conhece vai falar, pô, esse Ladeira só fala merda aí. Ou então o contrário, esse Henrique aí é mó idiota, vai saber eu falando merda. Vai lá, Henrique, se apresente pra quem não. Pra quem caiu de paraquedas no marketing digital e não te Jogador de tênis, né? Sou Henrique Carvalho, mais conhecido nesse mundo online aí como viver de blog. Comecei lá em 2009 nesse mercado digital, tudo era mato. E eu não comecei com viver de blog, comecei com HC Investimentos, era um blog de finanças e investimentos. Aí depois de 3 anos eu saí da área de investimentos, ganhei um bom dinheiro lá, depois posso falar disso. E aí fui pro viver de blog. Aí do viver de blog fiz várias pivotagens de negócio, falando sobre escrita, sobre blog, e agora falando um pouco mais sobre newsletter, com muita base em copywriting. Opa, então ó, temos um mega especialista aí em escrita, né? Tem tudo a ver com copyright. Bom, quem quer definir o que é copy? Qual é a opinião de vocês? O que é copyright? Fala você, HC, o que é copywriting? Cara, de uma maneira bem simples assim, cada um vai ter uma definição de copy, mas pra mim copy é a arte de você persuadir através de palavras. Ponto. Persuadir através de palavras, não necessariamente escrita, né? Porque muita gente escreve copy, mas faz um vídeo que tem copyright, né? É, uma palestra... Não chama copy talking quando tá no vídeo, não, né? Mas a palavra falada ou escrita continua sendo palavra. Sim. Mas é copyright, né? Escrita de... Writing, é verdade. E copy não tem nada a ver com copiar também, que a gente bom esclarecer. Embora tenha gente que copie copy também. E o writing é porque, na minha visão, pelo menos, a escrita é a base de toda a comunicação que gera clareza, que gera profundidade, que gera transformação. Então, muitas vezes, numa palestra, você faz o quê? Uns bullet points, você vai escrevendo sobre o que você vai falar. Um vídeo no YouTube, ele segue um roteiro. Um podcast, ele segue um roteiro. No final das contas, a origem sempre é você escreveu aqui, ó, tá vendo? É verdade. Pronto, teve writing. Ontem um aluno meu mandou uma mensagem. Como é que o que eu deveria fazer para ser um copyright melhor? Só que ele botou copyright. Eu falei, rapaz, você devia estudar mais sobre o conceito aí da profissão. Que tem o copywriter. Copyright é de direito autoral. Copyright com R, né? Eu tenho uma definição de copy, que é copyright é a arte de transformar letras em números. Essa é boa. Demorou pra... O Gui ficou assim. Eu fiquei... ou seja, números. Boa. Cifras. Falar nisso, o carrinho do Lightcopy, eu não sei quando é que esse episódio vai estar saindo, né? Mas você tá agora no lançamento do seu Lightcopy, né? Lançamento do Lightcopy. O carrinho tá aberto, né? Tá aberto. Quem quiser comprar, compra aí. Procura aí, Leandro Ladeira, Lightcopy. Eu indo mais a fundo assim nessa questão de escrita persuasiva, eu acho que é uma escrita, né? Ou fala, né? Voltado para você fazer a pessoa tomar uma ação, né? Tomar uma decisão, seja uma decisão de compra ou uma decisão de dar um joinha, se inscrever no canal também, né? Pode ser. E como que é o dia a dia de vocês em copyright? Onde vocês mais usam? Vocês usam... Dá para usar também para
Arrumar namorado. Olha aí. Pra você, Fala um Vince. pouquinho. Não, eu tô casado, mas Fala um pouquinho aqui. Como fala um assim? pouquinho sobre Tem, isso aí. tem nada a declarar, não. Dá pra usar na vida de casado também. É, dá pra na usar. verdade. Quer convencer a esposa ou o marido de alguma coisa. Eu fico imaginando a mulher do Bindes olhando isso. Cara, graças a Deus ela não assiste. E se Graças você, a Deus. se você conhecê-la, por favor, não fale sobre isso. Encaminhe Eu pra vou ela, fazer por um favor. corte. Vou botar lá no meu rio. Não, mas ainda bem que eu tenho o Gui aqui do meu lado, né? Que ele sempre me puxa pro... Né? E ele falou, não, mas dá pra usar no casamento também. Vamos lá, vamos pegar exemplos de Você onde- vai ter que usar depois desse vídeo. Copy no dia a dia. onde vocês usam copy, seja no negócio ou não. Dá alguns exemplos aí pra galera pegar. Cara, eu uso na minha comunicação diária, né? Eu, infelizmente, não tô com uma boa linha editorial de e-mail, por exemplo. Então, eu não tenho uma newsletter que o cara fica viciado em abrir os meus e-mails e gosta muito. Eu, por exemplo, assino da Luciana Seabra. Sim, sim. Cara, eu fico esperando o e-mail dela para ler e tal. Infelizmente, eu não tenho essa. Mas eu tenho outros, né? Eu uso muito no Instagram. Eu respondo stories quase todo santo dia. Teoricamente é todo dia, mas na prática, às vezes eu falho. Mas quase todo dia eu respondo perguntas e às vezes abordo algum tema que eu quiser no Instagram. E se eu estivesse só respondendo pergunta normal, eu ia estar só gerando valor. Mas quando eu respondo pergunta e uso copy, além de gerar valor, eu estou me conectando e aumentando o meu poder de convencimento. Às vezes eu nem estou convencendo para a pessoa tomar uma ação agora, mas eu estou pensando estrategicamente a longo Tá prazo. construindo, né? Dá um exemplo. Parece Você que- consegue lembrar de um exemplo? Por exemplo, quase todo dia eu publico um print de algum aluno que teve resultado. Naquele momento, eu não estou fazendo uma chamada para ação e falando, vai lá e compra. Eu tô no processo de convencimento, mas não estou no fechamento do convencimento. Cara, vai lá e agora toma uma ação. Mas essa pessoa está acostumando a entender. Todo dia esse cara tem alguém que está falando para ele que tem resultado. Hoje, por exemplo, eu já publiquei. Todo dia, praticamente todo dia tem um print de algum aluno que tem resultado. E aí eu estou convencendo a pessoa a comprar? Talvez ela está ficando com vontade de comprar. Mas sabe quem que eu estou convencendo também? Quem? O que você acha? Um é o cara comprar, porque ele está Sim. vendo ali. O que você acha que eu estou convencendo também? O que é um convencimento mais importante ainda para mim. Quem ou o quê? Quem? Um é o cara que eu estou querendo vender e o outro. O Quando outro é eu o... publico. É o cara que Não já sei se comprou. é o aluno que o cara já que comprou, ele e fala- quer ter resultado, talvez, não? É o aluno tá que mais quer ter motivado. resultado e o aluno que teve resultado A Compartilhar também. a compartilhar Mas não mostra também. Então eu tô depoimento. criando uma cultura e eu já testei. Se eu paro de mandar o print lá, Para de receber, né? paro de receber. Faz Se eu sentido. continuo mandando, isso é copy total Faz sentido. no Stories, por exemplo. Aí eu faço no Reels, todo dia eu publico um Reels. Tem copy. Meus vídeos do YouTube, tem copy. Hoje Ou basicamente quando é faz um Reels, vídeo de Instagram, vendas, uma página de vendas. YouTube. Mas isso aí não tá no meu dia a dia. Eu faço uma vez Não e tá no fica... Essa é a copy que eu planto e fico anos colhendo aquela copy. Essa é a ali, né? melhor copy. É a melhor copy. Agora no dia a dia. E anúncio, né? Eu acho que eu escrevo anúncio todo dia. Eu tenho uma prática legal também. Eu escrevo copy irresponsável todo dia. Como é que é copy Que é responsável? Irresponsável é o seguinte, ela não tem obrigação de nada. É só pra treinar o meu cérebro a escrever Bom copy. demais isso. Porque é muito melhor do que quando você quer vender, você tá menos criativo, você tem uma responsabilidade. Eu faço uma só pra... Às vezes ninguém vai nem publicar. Eu tô criando um OnlyFans pra publicar essas copies aí, vou deixar lá. Mas basicamente é uma coisa que eu faço. Isso aí eu faço todo santo dia. É mais mesmo. pra você se exercitar ou pra depois você ler e se inspirar pra alguma coisa? É prazer, eu gosto de fazer, né? Mas é um exercício mental mesmo. O que vocês acham que precisa ter numa boa copy? Pra falar, cara, essa copy pra ser boa, quais são os elementos aí que vocês consideram? Posso começar com... Eu acho que pra ter uma boa copy, você precisa se colocar no lugar de quem tá lendo, de quem tá ouvindo, assistindo aquela copy. Por quê? Uma boa copy, você direciona ela pra uma pessoa específica. Mesmo que muitas pessoas vão estar lendo aquilo lá, você tem que pensar ali num avatar, né, num perfil de cliente ideal, em que ele tem dores, ele tem dificuldades, ele tem uma percepção daquele problema que você está querendo resolver, e você cria uma copy para essa pessoa. Imagina como se ela estivesse ali na tua frente e escreve de uma forma que ela vai se convencer. Te identificar, né? Se identificar. Então você nunca pode
pensar só na parte técnica da copy ou só naquilo que você vai falar, do assunto que você vai falar. Você tem que sempre pensar, cara, qual que é a realidade, a situação que a pessoa que está ouvindo ali, ela tá passando, né? Para que aquela escrita ali se conecte com ela. Tem uma ferramenta que chama Mapa de Empatia. Depois vocês procuram no YouTube e boa. pode te ajudar bastante. Dores e desejos, o que a pessoa vê, fala, sente e ouve. Porque eu vou dar um exemplo nosso, né? A gente usa copy quando vai fazer um lançamento, quando vai dar uma aula, seja gratuita. Até mesmo dentro das nossas aulas tem copy também, porque a pessoa já comprou, já está dentro da mentoria. Só que a gente está ensinando coisas novas ali, que se a gente não tiver convencendo ela a fazer, pode ser que ela procrastine, deixe de fazer, né? Então, até mesmo para quem tá dentro do curso ou da mentoria que você tem, vale a pena. E uma coisa que eu procuro fazer sempre é vender bem o problema antes de vender a solução. Deixar muito claro que a pessoa tem um problema a resolver antes de você enfiar a solução nela. Então, por exemplo, uma das soluções que a gente tem para a agência de marketing é ajudar a pessoa a aumentar o ticket, ou seja, quanto que ela está cobrando por cliente. E a gente mira pelo menos 3 mil por mês por cliente que ela tenha, para que ela consiga escalar com saúde, né? Saudavelmente. Só que se eu chegar já dar essa solução de cara, pode ser que a pessoa fale, beleza, legal, mas estou bem aqui com os meus clientes de R$1.000, de 1.500. Então, antes de ensinar a solução, a gente fala do problema. Cara, qual que é o problema de você ter clientes de R$1.000? Por que é difícil você escalar com clientes de R$1.000? Porque quando você tiver tem que aumentar o nível de consciência dela. Quando você estiver faturando 100 mil, você vai ter que ter 100 clientes. Imagina uma operação com 100 clientes. Então, vender muito bem o problema antes de vender a solução, eu acho que é um ponto fundamental. Posso dar um exemplo que aconteceu hoje, prático disso? Eu tava olhando, a gente tá com o carrinho aberto, né, do Lightcopy. Aí eu tava olhando o meu time de vendas, eles estavam lá vendendo. E aí a gente tem o curso, e aí a gente dá uma imersão para os primeiros que compram. E a gente vende, 50 vagas a gente dá para quem comprou primeiro, um gatilho mental ali, né, para o cara comprar rápido e tal. E os outros 50 a gente vende. Aí eu tava vendo o meu time vender lá, né? E ele não fez isso que você falou, ele não tava vendendo o primeiro problema para depois vender a solução. Ele falava, você ganhou a imersão? Aí o cara, não ganhei e tal, porque não fiquei entre os 50 primeiros. Aí falava, você quer ir? Porque a imersão é muito boa, não sei. Ele jogava um monte de argumento lá, e aí o cara falou, não, mas eu já acabei de comprar o curso. Aí ele falava, mas tá com um desconto agora. Ele não tava vendendo argumentos mais racionais, nem o negócio, ele tava botando desconto. Aí eu falei, cara, tem que fazer igual o Gui falou aí, tem que vender primeiro o problema. Ele acabou de comprar o curso. Qual é o problema de quem acabou de comprar o curso? Aí eu falei, você vai fazer perguntas pro cara, e essa é uma copy de vendas ali no 1 a 1, né? Assim, você já fez algum outro curso de copy antes? Você conhece algum copywriter? Quem é que vai avaliar suas copies para você saber se tá bom ou tá ruim? Aí o cara vai entendendo. Exato, a necessidade. Se você acha que sozinho você vai conseguir ter discernimento se sua copy tá boa ou ruim? Você acha que quanto vale ter o feedback de um copywriter mais experiente ou de vários copywriters ali sobre o texto que você escreveu? Aí agora o cara entendeu o valor. Não, então eu preciso ir nesse evento. Ele que tem que chegar à conclusão, porque ele entendeu que tem um problema. Eu comprei um curso, mas tô solitário aqui. Será que com mais gente? Aí ele percebe. Aí, mesmo que fosse caro, ele compraria. E o outro, não, tá barato, olha o desconto. Cara, não quero. Eu acabei de comprar o curso. E não é, só deixando claro, não é que você inventa um problema que a pessoa não tem, não. É trazer pra realidade um problema que ela tem, um real, né? Ou, às vezes, pode ser pro lado de oportunidade também. E atrelado ao que você falou e o que o Leandro falou, é importante a gente fazer perguntas pra entender, pra, na verdade, até provocar a pessoa, pra entender e provocar. No 1 a 1, né? Cara, e não só no 1 a 1, por exemplo, quando a gente vai fazer lançamento, a gente faz pesquisa, em que a gente pergunta pra poder entender essa pessoa. Verdade. Porque não adianta a gente querer, você tava falando, a gente tem que calçar o sapato do outro, né? A gente vai fazer uma copy pro outro, então tem que entender as dores e os desejos dela. Só como é que a gente faz pra entender isso? Tem que conversar, tem que se aprofundar, tem que entender, tem que fazer perguntas. Então, por exemplo, nos nossos lançamentos a gente faz uma pesquisa. Né? A gente até tá agora num trabalho de tentar aumentar o número de pessoas que respondem a pesquisa. A gente aumentou agora de 20% do último lançamento, a gente tá indo agora para quase 50, 45, 50. Sabe como é que você faz pra aumentar? Usa copy. Também. Inclusive a gente tá usando copy. A gente dá um presente para quem pesquisa, para quem responde a pesquisa, enfim. Por quê? Porque a gente quer entender mais com quem que a gente tá falando, né?
Boa. E sabe qual foi um dos maiores lançamentos que usou copy? Qual? Essa daí é só pra cutucar o Bindes. Ah, Lançamento do primeiro iPhone. Olha. olha. Sabe por quê? Ah, Primeiro, uma tese muito bem definida. Como é que ele começou a apresentação? Hoje eu vou apresentar para vocês um aparelho revolucionário que, número 1, é um celular. Número 2, é um dispositivo que toca música, no MP3. E número 3, é um dispositivo que acessa a internet. Que naquela época, acessar a internet, a gente sabe que no celular era bem difícil. Então ele captou a atenção da audiência com isso. Logo e depois... as pessoas não sabiam que era um Elas não aparelho sabiam só, que né? esse é um É aparelho diferente do de cara celulares. chegar, ó, tá aqui um aparelho que faz tudo isso, né? Ele meio que teve que dar essa provocada. Teve antes. esse gancho, né? Esse hook, assim, chamou a atenção. E aí, logo depois, mecanismo do problema. Qual era o problema naquela época? Ele falava que os smartphones não eram smarts. Por quê? Porque metade do celular tinha um grande problema. De baixo, da parte do meio pra baixo. Era analógico. Teclado. Teclado físico. Tudo era analógico. Porque vocês se lembram do BlackBerry? BlackBerry e vários outros. E aí, depois ele apresentou o mecanismo da solução. Qual que era? Cara, o device, o aparelho inteiro tem que ser touch, toque. E hoje a gente olha pra qualquer celular. Tudo é toque. Até os piores com E depois Android, veio, né? não, depois veio o Samsung, depois veio o Samsung Até e os fez um piores, equipamento né? ainda melhor, né? Mais Pra quem não features, sabe, eu defendo muito mais Android. recursos. Muito Não, mais recursos. muito melhor, E eles né? defendem o iPhone, mas... Eu não. É, muito melhor. o Bindes é fã do Android, mas não julguem ele por isso, tá bom? Cada pessoa tem seu gosto, não é problema não. Excelente, cara. Então, ó, imagina, você chegasse e falar, tá aqui o iPhone, tem todas essas funções, não ia envolver tanto quanto a forma que Muito foi a boa, apresentação muito do, bom exemplo. do Steve Jobs. Sabe quem também pode usar copy? O dono de agência, né? Que é o público de vocês, pra aprovar a campanha. Pô, às vezes você faz a campanha com que é uma... certeza. E aí Não o adianta cara só chegar não e apresentar. sei, tal. Por exemplo, às vezes eu recebo muito dos meus alunos de copy, aí o cara fala, eu fiz essa copy, mas o meu cliente é muito reticente, porque a minha copy ela é um pouco diferente, eu chamo de light copy, né? E às vezes alguma pessoa ou outra não se identifica porque ela... eu não sei se isso vai funcionar e tal. Aí eu tenho uma resposta que tem copy maravilhosa para quando a pessoa não sabe se vai funcionar. Ainda mais quando é internet, que é onde é o marketing hoje. Mas eu não sei qual que vai funcionar melhor. Testa. Cara, testar não tem nenhum problema. Aí eu falo pro cara, pede pro seu cliente testar, faz um teste AB, e aí a copy que ganhar vai ser a que vocês vão continuar usando por mais tempo e tal. E normalmente esse recurso funciona demais. Cara, vamos testar? Você tá achando que essa tá melhor, essa aqui tá melhor? Vamos jogar um pouco de tráfego nela, ver o que vende mais. Perfeito. E o cara sai dessa dúvida, né? Tem uma frase que o Érico fala, que eu acho que dá pra trazer pra esse contexto aqui também, que ele fala que o bom lançador, ele sabe quando não tá sendo um bom lançador. Ou seja, ele sabe que o lançamento não tá bom o suficiente pra converter bem. E acho que o bom copywriter também sabe quando a copy não tá suficiente. Sim. Sabe, antes de você botar uma copy no ar, ou você, enfim, falar a copy pra uma pessoa individualmente, né? Você sente, quando você ganha muita experiência, você sente, cara, putz, acho que ainda não tá o suficiente pra convencer, né? E eu acho que um erro grande dos iniciantes é subestimar isso. Achar que, só se eu falar... Porque na nossa cabeça, a gente vê que aquilo lá é muito bom, sabe os motivos e tal, e a gente acha que a pessoa do outro lado vai sentir a mesma coisa, só de você falar a mesma coisa. Então você sentir isso, cara, será que tá bom o suficiente? É muito importante, coisa que eu acho que você acaba só ganhando com o tempo. Mas... Pior que às vezes, mesmo com o tempo, tu não ganha. Recentemente, Não ganha, agora, só que- eu me lasquei. Achei que eu era o AIS da parada, me lasquei bonito, bicho. Eu fiz um lançamento do Venda Todo Santo Dia, e sei lá, o JP tava falando que a Hotmart faturou 50 bilhões. Faturou não, né? Ela transacionou GMV lá de 50 bilhões. E aí eu comecei a fazer umas contas. 50 bilhões em tantos anos, a maior parte veio tanto. Aí eu respondi uma pergunta de alguém que falou, será que o mercado está saturado? Aí eu falei, 50 milhões e tal nos últimos anos, continua crescendo. Aí eu fiz uma projeção de crescimento. Falei, cara, eu acho que a gente vai ter pelo menos 100 bilhões nos próximos 10 anos. Que é o dobro do que a gente teve na última década, mais ou menos, né? Tem mais de 100 bilhões de reais. E aí eu fiz toda uma linha de pensamento com os cálculos. Se o cara que mais faturou 250 milhões, não sei o quê, a quantidade que tem, eu falei, quantos milhões tem para cada pessoa que vai entrar ainda? Era uma conta imaginária, né? De como seria. E eu achei que essa ia ser a narrativa. Parece muita conta, né? Não, mas parece que era, a oportunidade gigante. Eu achei que era genial.
E aí eu fiz o nome do lançamento, era o mercado de 100 bilhões. Eu não fiz teste porra nenhuma. Eu falei, é essa. É isso. Porque eu senti, eu tenho experiência nessa parada, o feeling. Aí botei a página de captura, o mercado de 100 bilhões. Fiz os anúncios de convite pro mercado de 100 bilhões. Meu irmão, nunca foi tão mal na vida. O lead a R$17, todo mundo me xingando de picareta nos comentários. Os caras entenderam que eu tava falando que eles iam ganhar 100 bilhões. Que 100 bilhões, cara? É o Elon Musk brasileiro. Meu irmão, eu virei meme. Cara, foi... Foda. Mas, cara, é isso que o Gui falou mais cedo, né? Você tem que Depois de escrever. 20 anos, né? Você tem que escrever pensando em como que a pessoa vai sentir quando ela lê, né? Quer dizer, ela E tem- percebeu outra coisa que você não queria dizer. tem Tu uma- acredita que quando eu escrevi pensando nela mesmo? Só que eu errei mesmo Então, assim. Então, né? mas... Mas tem uma gíria que a gente usa muito, que é o aterrissar. É. Né? Ou seja, quando você Errou. passa uma ideia e você vê a pessoa sacando que aquilo entrou na cabeça, caiu a ficha. É que eu tenho uma teoria que ela é a lei dos grandes números. Aprendi essa com o JP. Ele que me falou disso. A parada é o seguinte: a maior parte de tudo que você vai criar vai dar errado. É a lei de Pareto, né? 20% vai funcionar, 80% vai falhar. Então, das minhas cópias, a maioria é ruim. E olha que eu, escrevo cópia há muito tempo e já escrevi muitas boas. É só levantar rápido da falha e começar a criar outro o mais rápido possível. E uma hora você vai acertar. Aí a outra, eu criei uma que chamava 2033, que era o futuro. Esse estourou, deu tudo certo, aterrissou. E aí o que tá errado, o que eu fiz? No meio do lançamento, troquei tudo, mudei as páginas, parei de falar de 100 bilhões, mudei. Ninguém nem percebeu, eu percebi. Fiquei Cortou mais o chateado cabelo, no fez a tempo. barba. Mas Irmão. sabe, eu acho que esse caso aí pode não ter. Aí é o engenheiro de obra pronta, né? Uhum. Mas acho que pode não ter dado tanto resultado, porque a realidade é muito distante. É difícil da pessoa Foi. se Mas 100 enxergar bi é nesses muito 100 longe, bilhões. Mas Uma era, parada porque muito- não era nem falar pra pessoa, você vai ter 100 bilhões. O mercado tem 100 né? bilhões, ele vai ser dividido Eu acho que as pra pessoas você. Às não vezes têm. pega mais É muito o- difícil ter noção Ela do que não é 100 tangibiliza, ela não bilhões, consegue o que é Às 1 vezes bilhão. você falar que o Zezinho conseguiu 20 mil, Às vezes é melhor do que Pois 100 é. bi, chega né? mais próximo do que o 100 mil. Cara, você, copywriter, uma coisa que eu tenho certeza que você vai errar. Vai. Então você precisa de volume. Uma hora você acerta. E às vezes acontece o contrário. O que você achava que nem tava com tanta esperança, de repente, velho, dá um estouro e... E essa é a parte mais difícil da copy, que é você embalar uma ideia. Porque todo mundo tem ideia. Ideia é boa. Como, é uma ideia boa. Só que a forma que foi embalada não foi sexy. Não foi, tá, entendi, eu quero isso. Uhum. Né? E isso é a habilidade que eu vejo que é mais difícil. Porque gatilhos, pensar em problema, solução, desejo, eu acho que é a parte fácil. Mas como que você vai embalar essa ideia? Quer ver um exemplo? O Gui tava tomando café agora. Eu escrevi um texto sobre por que a Starbucks sempre erra o teu nome. Alguém aqui já foi numa Starbucks e ela Nossa, escreveu já, errado o já nome? anotam. Já botaram, eu falei Gui, botaram o Goi. Ui, Goi, É, ui. Goi. Quase que erra. Quase que erra mais um pouco aí. Então, Isso é complicado. e aí, cara, se eu quero escrever sobre isso, eu preciso trazer, tá, como é que eu faço uma embalagem sexy pra esse tema? Porque eu ia falar sobre marketing de guerrilha. Por que a Starbucks faz isso de propósito? Eles fazem Pra de... atrair Eles fazem de atenção. propósito Então, mesmo? é uma tese, é uma Ah, teoria. É uma teoria. É uma Será que teoria. tem lá no playbook deles, cara? É Não uma teoria, possível. porque, cara, não é possível. No O Brasil não deve ser de O propósito. meu escreveram não. Enrica. I-N-R-E-K. Mas isso nos Estados Unidos ou no Brasil? Nos Estados Unidos. Ah, mas aí... Mas tá escrevendo errado. E aí, o que eu fiz? Eu postei no Instagram. E quando alguém escreve errado o teu nome, que é a palavra mais importante pra você na sua vida, você fica assim, cara, é legal, é algo único. Aí você posta no Instagram, olha só o que fizeram comigo. É, E aí tá lá a você marca, mostrando que você tá Starbucks. no Só que no se eu Starbucks fosse também. falar sobre marketing de guerrilha, ninguém ia ler um texto que eu queria escrever. Só que eu começo como, Starbucks sempre erra o teu nome. Porque A ela pessoa nunca fica acerta o teu curiosa, nome. né? Se Ela fica identifica. curiosa. Interessante. Então, às vezes, até quando você vai escrever, você vai pensar, o Google quer ler o quê? Marketing de guerrilha, para ranquear, SEO. Né? Para mais gente que procura esse termo chegar no seu site. Mas quando você vai escrever para o usuário, aí é um outro título. Porque a Starbucks nunca acerta seu nome. Aí quando você vai mandar um e-mail, é outro título também. E tudo, o conteúdo no final das contas é tudo É muito um parecido, né? Tudo igual, Sim. só o título que muda. Aí o título do e-mail vai ser um mocatino, por favor. Porque título de e-mail é bem mais curto que título para blog. Mas você acha que esse título de e-mail é bom? Um mocatino, por favor? Então, porque na minha Gera newsletter... curiosidade, né? É curiosidade. O título de e-mail tem que gerar curiosidade. Abriu, ganhou. O conteúdo do site que a pessoa vai ler não precisa Mas ser você isso. ficaria curioso? Um mocatino, por favor? Sim, porque é uma história que vai ver. Dá uma... Ah, eu não Porque abriria o um seguidor mocatino, por dele, favor. o cara que assina a newsletter dele também... ele já entende me que tem conhece. Já curiosidade, conhece. Então, assim, não é um e-mail aleatório. Ah, que não, chega acho na sua- que é, na mas sua aí não... caixa. Não é aleatório. Sabe qual é um dos títulos de e-mail que as pessoas mais abrem? Oi, ponto de exclamação. Mas vamos usar esse hoje amanhã. Hoje Ó, eu Vamos usei um usar. que foi muito bom nesse lançamento, que foi Gostei. Sua Encomenda Chegou. Cara, eu abri esse. Esse Eu foi vi esse e eu falei, porra, eu quero minha sensacional. encomenda. Mas foi uma abertura surreal, cara. Pra aumentar lá... Esse gera curiosidade, cara.
E aí era Aumentava- encomenda mesmo, porque ele encomendou um curso gratuito e o curso Bom. gratuito tinha chegado. Cara, Eu gostei dessa. Eu Hã? vi isso daí. HC, você já mentorou várias pessoas em escrita, em copy, né? O que Uhum. você identifica que são os principais erros? Ó, Né? mas só pra não... Erros de cópia? Se você tiver, em vez colocando sobre e-mail, aí eu não sei se você faz teste AB. Mas se você Direto. tivesse um mocatino, por favor, ou por que a Starbucks erra o nome, Eu testei. eu olharia muito mais o Starbucks, porque eu ia querer saber por quê. Inclusive, eu não sei até agora por quê. Você testou Entendeu? isso? Eu Então, clicaria sim. no por quê, porque eu não sei por quê até agora. Na Você que tá aí ferramenta também AB não pra sabe. Eu Não quase s- saí no Google, é por intencional, aí é uma tese que você inventou. Então esse me gerou curiosidade pra caramba. Até agora eu tô meio curioso. Depois se você quiser O contar ruim pra é quando a gente acha que o que mais chama atenção pra gente é o que vai chamar pra todo mundo, né? os outros. Então esse... E aí eu fiz um teste ABCD. Hum. Na ferramenta tem 4 oportunidades de você jogar título, aí ele divide lá 10% da sua base, testa, e depois de 3 horas manda pra 90% da base inteira. E aí, cara, foi Manda o impressionante. vencedor pro Esse resto, daí né? deu o dobro Do- do Mocatino, por do favor, Mocatino. com um iconezinho de café. Olha. Do que a Starbucks sempre erra o seu nome, ou então marketing de guerrilha. Que Você faz isso em todos os títulos? títulos? Você faz esse teste Todos. ABCD? ABCD sempre. A própria plataforma já faz isso de forma automática? Ah, é. Sim. Mas eu falo assim, uma coisa é eu reclamando, né? Tô puto, como é que é? A Starbucks errou meu nome. A outra coisa é, sabe por que o Starbucks erra o seu nome intencionalmente? Aí esse eu acho que gera curiosidade. Agora só reclamando, o cara tá reclamando à toa. Eu comecei um criativo gerando curiosidade. Sabe por Era- quê? É muito bom na minha cabeça, né? Eu acho que tá dando bom esse criativo, né? É um que eu começo. Por que o Exalta Samba toca pagode e o Zeca Pagodinho toca samba? Boa. Né? Aí, Eu bela começo, eu embalagem. jogo essa. Aí, só que o criativo eu falo da agência Zeca Pagodinho, É. que é Deixa a Vida Me Levar. que Deixa vai- a vida me levar. Vida Mandou bem? leva aí. Mandou bem. Então, E, Cara, cara, é interessante. Tudo que a gente falou aqui tá atrelado a dados. uhum. Você falou de testar, ou seja, testa primeiro, vê qual converte melhor para depois Sim. mandar, né, para todo mundo. Você também tá falando de dados, ou seja, você falou, pô, tá dando bom. Ou seja, deve estar captando tem com que um ver lead o bom. resultado, né? Então, no final das contas, a copy, ela tem que dar um resultado em termos de alguma coisa. Que é os conversão, números, são de as algum conversões que objetivo, o né? Ladeira falou no início, né? Dos Venda, números. né? No final das contas. Né? No Dependendo meu da caso qual- é para venda, né? Cada copy vai ter um objetivo. Por exemplo, um assunto do e-mail, o objetivo é aumentar a abertura. É, sim. O início de uma copy de criativo, na verdade, a copy inteira do criativo, o objetivo, né? Se for um criativo pra Às captar vezes nem lead, dependendo. O assunto do captar e-mail lead. é aumentar a abertura. Às vezes eu mas- posso botar um assunto do e-mail que tem abertura pra caramba, aí não tem venda, porque você só apelou, né? Aí um outro que eu tô sendo mais direto, aí vai ter menos abertura, mas vai ter mais clique e mais venda. Tem que estar coerente, né? É que nem. Que nem que nem clickbait, a né? thumb do Thumb. YouTube, se ficar fazendo clickbait. né? Ou Anúncio, seja, muita gente vê, mas não comprar. não Tipo adianta. isso, né? Eu Mas também, é voltando- que eu conto os meus erros, né? A galera conta os acertos. Eu fiz um também que foi sensacional. Era uma história do Olavo Bilac. Sabe quem é o Olavo Bilac? Um poeta lá, sei lá, um escritor. Aí eu conto a história de que ele estava tentando. Ele encontrou um amigo, não sei nem se a história é verdade, mas é a lenda que disse. Um amigo que estava vendendo uma chácara, ele falou: pô, tem como você escrever um anúncio para eu vender a chácara? Aí o Olavo Bilac escreveu: venda essa chácara em que o sol toca nas manhãs e os passarinhos. Meu irmão, puta anúncio bonito. Aí eu leio o anúncio todo no negócio, né? Aí eu Poético. falo: Poético. poético, lindo. Aí depois ele encontrou o cara e falou: você. E aí, vendeu a chácara? Ele falou: depois que eu li aquele anúncio, eu nunca mais vou vender aquela chácara, eu vou morrer com ela. Porque era a parada mais poderosa que eu tinha. E aí, velho, o anúncio viralizou, sei lá quantos milhões de visualizações, o lead a centavos. E eu falei: eu sou um gênio. Vendeu Não nada. vendeu nada. Olha. Aí tem que tomar cuidado, né? Às vezes. O objetivo do anúncio é atrair. Não, é vender, às vezes. No Tem final. o objetivo primário e o objetivo final. Ali, né? Final. Só que tem que tomar cuidado pra você não se cegar, né? No meu Ah, caso, eu me ceguei. Bom. HC, quais são os principais erros que você vê, assim, de quem tá aprendendo copy, escrita em geral, acaba cometendo? Na minha visão, é quando a pessoa tenta criar um conceito. Como é que eu defino? Ideia é uma coisa, conceito é outra. Ideia todo mundo tem. É muito fácil ter ideia. Qualquer um tem uma ideia. Mas e assim, uma ideia, geralmente, ela não se sustenta porque o conceito é como se fosse um diamante lapidado. Uma ideia é tipo aquela argila toda que você está ainda tentando juntar e tal. Mas o conceito é você ouve uma coisa e fica... que nem você fez o trocadilho do Exalta Samba, Pagodinho. Ou então, por exemplo, eu comprei uma mesa com altura regulável, né? Só 10.
E isso eu comprei porque o Flávio Pass, lá das antigas, ele falou pra mim uma frase que eu nunca esqueci. Flávio Passo. Ele falou assim pra mim, sentar é o novo fumar. Caralho. Aí eu, como assim? Aí depois ele falou sobre vários estudos, que você fica sentado, Os circulação malefícios. travada, e que quando você tá em pé, você consegue trabalhar com a sua mente tá mais ativa, Eu, na hora, tá, comprei. Isso Mas por seria quê? um conceito? Isso é um conceito. E é difícil criar conceito. Que nem o Steve Jobs chegou na tese de que a solução para os smartphones era usar o touch. Então ele criou um conceito, e aquele conceito foi aplicado até hoje. E acho que essa é a parte que muito copywriter que está começando, e pra gente também é muito difícil, que é traduzir uma coisa que parece simples em algo que seja extremamente atraente, bem desejável. Uma coisa que eu vejo que erram muito é a pessoa achar que, assim, ela tem lá os gatilhos mentais, ela acha que é só plugar gatilho mental na copy. Cara, eu acho que é muito mais que isso, é isso que você tá falando, assim, eu acho que essa parte do conceito vai muito além de só plugar ali gatilhos mentais e... Pega um livro, o Pai Rico, Pai Pobre. Imagina se o título desse livro fosse Ativos e Passivos. Nossa, verdade. Fluxo de caixa, sabe? Como ganhar, sei lá, como ganhar dinheiro até que acho que venderia bem, mas ele criou um conceito, que era uma história do... Ele até isso, o contraste da história, que era o pai rico do melhor amigo dele contra o pai biológico dele. E esse confronto era um confronto de que um era financeiramente muito inteligente e o outro não. Será que isso daí sempre foi copy 100% ou a história verdadeira? Eu sempre me pergunto sobre isso. É sério, porque esse foi um dos primeiros livros que eu li. E você Mas vê, independente de ser geralmente verdadeiro ou não, ainda funcionou. assim... O conceito funciona. Mas ainda assim é Deve ser um dos livros inteligente mais você vendidos do botar. mundo, né? Isso é o conceito básico do que é uma figura de linguagem. Então, eu vou ensinar sobre finanças. Se eu quiser atrair pouca gente, inclusive, às vezes até o contrário, se você usa o pai rico, pai pobre para um economista mesmo, não Cara, vai funcionar. Porque ele, então você tem que saber do público, que é o que você falou. Pô, o estudo do Avatar. Eu tô falando com o economista, esse papo pai rico, pai pobre vai afastar mais do que aproximar. Mas quando ele estava querendo ir para massa, aí ele fez pai rico e pai pobre. Por quê? Porque quando você cria uma história, uma analogia, uma ilusão... Fica mais interessante, né? Fica mais memorável. Então, se eu chegar para você e falar assim, ó, o DNA do ser humano é tal coisa, e aí tem não sei o que, aí você pega, não entendi porra nenhuma. Você esqueceu rapidamente. Aí eu falo, não, o DNA é como se fosse uma receita. E aí você vai, pronto, aí fica memorável. Então, se eu ficar falando de finanças, cara, não entendi nada. Agora, se eu falo, existia um cara que era um pai, sendo verdade ou mentira, ficção ou realidade, ele ter usado isso ajuda muito. É igual o Ser Base, que botou casais inteligentes enriquecem juntos. Se ele só estivesse falando sobre finanças patrimoniais, não sei o que, cara, não ia ter nada. É igual um cara chamado Leandro Ladeira que criou Venda Todo Santo Dia. Não é perpétuo, não é funil de vendas. Exatamente. Não é funil perpétuo, é todo santo ditado popular. Né? São termos aí, ou conceitos meio que do cotidiano. Sentar o novo fumar. Tipo, todo mundo sabe. Né? Tem um conceito já realizado de que fumar faz mal e... Então não é uma novidade. Para você criar isso, você tem que associar ideias. Porque se você tem a mesma ideia você só está falando literalmente algo. Quando você combina dois mundos que não fazem sentido, aí você associou duas ideias e aí fica mais lúdico, memorável. Ou seja, sentar não tem muita ligação com fumar, ninguém faria essa ligação normalmente. É uma associação de duas coisas. Ele pegou e associou uma coisa ruim. Normalmente, quando é um conceito bom... Por isso que grandes publicitários e criadores, eles fazem exercício de associação criativa. Eles são bons em encontrar coisas que têm em comum em dois mundos diferentes para que a pessoa consiga estimular. Tal coisa é igual namorar. Você usou o copy para... Na verdade, sentar, ninguém liga sentar a coisa ruim, né? Quando você faz essa junção, você conecta, né? O que a gente está falando, basicamente, pode ser reduzido também a Spotify Descobertas da Semana. Sabe, as músicas que toda semana a gente coloca como... Sei. Tem uma história que foi um erro, em que antigamente o Descoberta da Semana eram só músicas que você não conhecia. E não tinha uma adoção muito grande dessa feature. Porque era muito distante. Não conheço e não vou ouvir. Músicas que você não conhece. E aí uma semana específica deu um bug lá no sistema, um engenheiro deixou algumas músicas já conhecidas pelo usuário entrarem na Descoberta da Semana. E a feature bombou. E qual foi a lição disso? A gente quer algo novo, mas não 100% novo. A gente precisa se apoiar em algo já conhecido. Por isso que essas ideias de associação, a gente procura o fumar e associa com conhece, né? sentar. Então, de preferência, quando você traz algo novo
mas não 100% novo, tem uma base já familiar, a pessoa, opa, isso eu conheço, isso é legal. E a pessoa, o ser humano, ele procura ser coerente. Então, se ele já abomina fumar, Sim. e ele é convencido que aquilo tem a ver com sentar, ele vai parar de E sentar. é como a base do cérebro Ou funciona. sentamentos. A base do funcionamento do cérebro humano é a associação e a lembrança, a memória. Tudo que você está pensando é tudo base em associação. Se eu falar a palavra aqui, pai, 1000 pensamentos foram em cada cabeça aqui. Então, se a gente tenta só falar literalmente cada coisa, sem tentar buscar uma associação para se apoiar, eu tenho um curso, uma aula lá que chama Remarketing dos Sonhos. E a base de tudo para que a pessoa fique... Para mim, marketing é você ficar mais tempo dentro da cabeça da pessoa. É você se apegar a alguma coisa que já existe lá e arrumar um jeito de ficar colado lá. Então, o segredo disso aí é tentar se associar a alguma coisa que já é forte dentro da cabeça das pessoas. Por isso que eu toda hora gravo vídeo falando do meu filho, do nascimento do meu filho, da minha família, da viagem que eu fiz, da Disney. Porque, cara, já existe Disney na cabeça de todo mundo. Aí eu tento ir entrando dentro de algum lugar ali dentro e de uma maneira única, que provavelmente ele nunca viu. Tipo, eu não tento fazer uma associação pobre que todo mundo faria. Por exemplo, eu vou fazer uma live. Aí eu vou fazer uma associação. Tráfego é igual andar de carro. Quando você está no início, é uma associação, não é? Todo mundo faz. Você tem que passar a marcha e fazer o controle de embreagem. Hoje em dia nem existe mais, né? Que os carros são tudo elétricos. Aí você olha no retrovisor, e aí depois de um tempo fazendo muito, faz de maneira automática. É uma associação entre tráfego e carro, né? Sim. Só que ela é rica ou pobre? Já... Pobre, porque eu já ouvi Tá muito. falando, Então, né? tipo, a pessoa que olha do outro lado fala, nossa. Agora, se eu associo uma parada completamente louca e diferente, que é a base da memória também, quando você vai tentar ficar memorável na cabeça da pessoa, quem escuta da memória fala, tem que ser uma parada louca e exagerada. Então, por exemplo, no meu, eu quero provar que todo dia dá para vender. Porque todo dia tem alguém enfrentando um problema. Aí eu falo a minha associação, todo dia tem uma privada entupida. Aí eu ligo de verdade para uma desentupidora e pergunto pro cara, não, um cara real. É o seguinte, que hora... Aí eu pergunto, eu finjo que sou um cliente, né? Aí eu, cara, só por curiosidade, quantos clientes você já atendeu hoje? Aí o cara, irmão, sei lá, muitos clientes. Aí eu falei, tá vendo? Todo dia tem alguém vivendo um problema. Se todo dia tem alguém vivendo um problema, você pode vender todo dia. É um conceito. Entendeu? E todo santo dia, né? Você fala, vem Já todo é um santo conceito. dia. Já é um termo, é uma Expressão gíria, popular, né? Tipo, toda vez que eu vejo alguém falar todo santo dia, eu lembro de você. Eu me vez. associei associou. a algo que Associou. já Total. é uma associação. Muito bom. Boa. Como é que tá a questão da newsletter? Que você fala de escrita, news. Agora o viver de blog vai viver... Viver de news. Vai virar viver de news. Muito bom. Conta um pouquinho disso Depois aí. de 15 anos escrevendo, eu vi que todas as estrelas se alinharam para isso. Não, mas falando sério. O que eu vejo de newsletter? Eu sou um cara que eu não curto muito rede social. E para mim, ficar fazendo Instagram, stories, eu sei que dá resultado, mas ao mesmo tempo, privacidade e não necessariamente se gera muito conteúdo profundo. E o que eu mais sentia falta da época dos blogs eram conteúdos profundos, de 2.000 palavras, de 1.500, que as pessoas realmente paravam e prestavam atenção e liam, e cara, que coisa magnífica. E as newsletters são essa versão blog 2.0, em que você consegue não só ter o e-mail da pessoa, mas você consegue ter toda uma inteligência dela. Por quê? Porque quando ela entra, é quase como se fosse um Excel, ela entra na sua lista, e aí você faz uma pesquisa com ela, todos os campos que ela preenche nessa pesquisa ficam associados, tipo a um CRM, então você consegue saber tudo sobre a pessoa, e para onde ela está navegando, se ela está abrindo, se ela está clicando, se ela está entrando numa automação, saiu de uma automação. Então antes o blog era só conteúdo. E e-mail marketing, como a gente conhece, é só comércio, venda, venda, venda. A newsletter é a união de conteúdo e comércio. Você consegue ter tanto a base de conteúdo para gerar o quê? Conscientização da audiência e a parte de comércio para transformar essa audiência qualificada numa venda, num produto, num serviço. Então a newsletter está bem nesse caminho que agora, 2024, é possível você não só ter muito tráfego, mas também se relacionar bem melhor com a audiência e conseguir vender por conta de novas ferramentas e oportunidades que estão surgindo nesse rumo. E lá nos Estados Unidos já tem newsletter sendo vendida por $550 milhões.
Aqui no Brasil já tem negócio gente... da- O negócio O da negócio de newsletter, newsletter. isso. Uma newsletter de 4 milhões de base Cara, consegue Você ser pode vendida vender por qualquer mais de coisa ali, 100 né? milhões de dólares. É claro que eu tô Tipo o trazendo exemplos podcast do exagerados. Joe Rogan foi vendido, o podcast inteiro, né? Não é um Uhum. disparo da newsletter. Exato. Ou seja, vai chegar um momento que vai ser um mercado de 100 bilhões. Mas aí Anota isso, tem que uma pensar em boa outro ideia. conceito agora. Podia fazer um O lançamento. conceito que eu uso é da mercado de 100 nova bilhões. era. É uma nova era do digital que tá surgindo. Então, pô, massa demais. E agora então vai virar Viver de News. Vai mudar tudo. Verde News. Volta do Boa. conteúdo escrito, porque quando você tá lendo uma coisa, você não consegue... Sabe, quando a pessoa tá no Instagram, tá no YouTube, ela, às vezes ela tá vendo outros, tá conversando e tá ali. Mas numa newsletter, você não consegue estar lendo um livro e aqui na outra mão lendo outro livro. É a plena atenção. É verdade. E o que mais eu sinto que falta no mercado hoje, a não ser da galera de vocês assim, que é muito boa em capturar a atenção e reter, é que tem muita gente que sabe capturar a atenção, mas não sabe reter a atenção. Perfeito. E aí, quando você não retém a atenção, você tem muita audiência, mas você não transforma isso num negócio, numa venda. E a news, ela vem com esse poder de quem lê uma newsletter, lê 15 minutos da sua newsletter. É uma atenção muito plena. Agora, é um fundo de funil ali pro marketing, né? Porque, na verdade, você tem que captar essa pessoa de alguma forma, provavelmente Exato. nas redes sociais. E ela passa a ter mais interesse em ter mais contato contigo, por isso ela vai assinar uma newsletter para poder ter um contato mais profundo. Então, na verdade, é um pouco fundo de funil ali, não? É um Sim, meio fundo de Eu funil. acho que é meio. Sim. velho. É, porque é uma... Defina como um funil, o que é um topo, um meio, um fundo, pra galera saber aí. topo é um marzão aberto. Então, Ou seja, pegar todo um cara não conhece. você joga a rede e vende tudo. Exato. Por exemplo, esse podcast, eu acho que dá pra considerar um topo de funil aí, porque a gente traz temas mais abrangentes Genérico. que Eu acho que ele tá é bem meio, interessante. viu? Topo pra meio, né? Porque a gente entra no lado mais técnico. Eu né? acho que se fosse um podcast tipo o Flow, ou um podcast que a gente estivesse contando histórias da nossa vida. Mas, pô, aqui a gente já tá. O próprio assunto é pra quem já fala de marketing. Já tá no ar. Uma pessoa lá, meio mar aberto, não ia assim, tipo, que papo é esse, esses caras? Aqui o cara tem que ter um leve, Tendência que já conheça pelo um menos leve um de nós. conhecimento de marketing já. Senão ele já tinha ido embora. É verdade. Imagina. A gente não tá explicando o que é marketing digital. Quando você tá explicando o que é topo de funil, fundo de funil, você tá até tentando alinhar mais para conseguir atrair mais gente e tal, mas eu acho que ele não é tão topo, não. Acho que ele tá Então, na mais. verdade, ele tá mais no meio gerando relacionamento, para depois gerar uma venda. Ele capta a atenção também, mas já de uma pessoa que tem Segmentado. mais consciência. Vai ser mercado. E aproveita e dá pra vender também. Eu já fiz a minha CTA. Brincadeira. É tudo seeding. Cara, vocês acham que tem um certo preconceito, assim, em relação ao copyright? Porque às vezes eu vejo algumas pessoas, às vezes, vão falar, mas não é copy não, é verdade. Você já viu alguém falar isso, tá ligado? Tipo, como se copy fosse falar o que não é verdade, né? Que fosse uma É porque mentira. as pessoas confundem persuasão com manipulação, né? Acho que é uma parada diferente, né? Qual que é a diferença de persuasão para manipulação? Manipulação quem faz é o seu concorrente, persuasão é você. Essa é a diferença. Eu acho que assim, é uma parada delicada, né? Porque é ética demais, assim, é sensível. E pode falar que às vezes que é o último dia, sendo que você vai ficar um dia a mais. Pode falar que as vagas são limitadas, sendo que não são. Aqueles e-mails que a galera botava antigamente, né? Tipo, 80% das vagas preencheu. Mentira do Sempre cacete! 88, 93. Cara, é mentira. Aí, por exemplo, eu acho meio brega, assim, não só por ser mentira, como porque tá todo mundo vendo que é mentira. É ineficiente a mentira, inclusive, né? Mas será que eu também, o meu negócio é 100% perfeito e eu não erro? Então é meio polêmico, né? Mas eu acho que tem preconceito absurdo. Outro dia a menina falou assim, eu quero aprender copy, eu tava vendendo curso, né? Mas eu não quero deixar de ser eu. Aí eu falei, me explica mais. Eu chamei ela pra falar numa live, né? Aí ela falou assim, porque o meu lançador, ela trabalhava com alguém que lançava com ela, falou que gente fofa não vende. Olha os mitos que vão criar. O que tem a ver o cu com as calças, meu irmão? Nada a ver. E aí pra ela, ele tava matando a personalidade dela, porque ela gosta de ser gentil e contar, não, tem que ser bravo. Cara, esse cara, não sei onde ele aprendeu isso, mas ele acha que ele estava tentando botar ela dentro de alguma técnica, sei lá. E eu acho que a principal regra de copy, e a aula 1 do meu curso é encontrando a sua identidade e a sua personalidade. Eu consigo ser fofo, que na verdade é até um gatilho mental, chama afeição, fazer a pessoa gostar de mim, fazer ela me sentir agradável. Carisma, né? Tem um gatilho mental, chama afeição.
Mas é lógico que na hora da venda eu vou parar de fazer meia afeição e vou colocar ali a minha escassez. Ali, naquele momento específico eu quero ser menos gente boa, porque eu quero levantar a pressão para que a pessoa tome uma ação. Isso é errado ou certo? Aí eu acho que cada um tem a sua... Cara, eu já vi muito expert ética, né? não querendo fazer pitch, porque, enfim, falar, isso daí não quero fazer. É porque não quer usar copy, né? De forma persuasiva pra vender alguma coisa. Ou às vezes a copy não tá de uma forma que a pessoa Se sinta bom. se sinta à vontade. Né? Às Porque vezes eu muito tenho essa reunião com o Rui que eu falo, cara, eu não vou fazer isso. Sei lá, o Marcos Paulo fez uma palestra lá e ele amarrava as pessoas. Ele tinha uma parte que era lúdica, Uhum. de botar a pessoa aqui e aí tinha que. Ele tava mostrando que chama PROV. É uma A prova visual instantânea. prova visual É, instantânea. prova. E eu achei super legal, mas eu acho que não combina comigo pegar um cara no meio do pitch e ficar amarrando ele. Eu acho que funciona pra caramba. Sabe que eu ia estar à vontade fazendo? Aí eu senti que não. Aí o Rui foi me... Leandro, tu faz umas paradas muito mais idiota no teu Reels. E é um bom argumento. Mas com aquilo eu me sinto à vontade, eu acho. Porque é a personalidade da pessoa, né? Cada um. E aí você não tentar se respeitar nisso, eu acho que aí atrapalha. Que você tenta ser alguém que você não é. A menina é fofinha e tá querendo ser brava. Vai dar merda. Tá todo mundo vendo que não é, né? Como é que é referências pra vocês, assim? Vocês curtem ver muita referência, assistir lançamento, estudar sobre copy, ou pega referências de outros lugares? Livros também. Como que Cara, pra acho que um vocês? princípio legal foi que o próprio Ladeirinha falou no início de você escrever todo dia, sem obrigação, sem objetivo, inclusive, porque assim você descobre a sua voz. Porque o que mais falta hoje no nosso mercado é diferenciação. Tá todo mundo caminhando para falar as mesmas coisas, dos mesmos assuntos, dos mesmos nichos. E aí quem se destaca é quem é diferente. Por isso que criatividade é algo totalmente subvalorizado no nosso mercado. Vocês escrevem todos os dias, todo santo dia? Não é todo dia, sempre, mas Ah. sempre que possível. Eu Sim, escrevo bastante. Mas todo eu dia. sempre tive Você essa escreve dúvida. todo Assim, dia? Eu tenho uma tese sobre referência. São 4 T's e 2 R's. como que é isso? Para você ser um bom copywriter, um bom escritor, às vezes até para criação em modo geral. Você trabalha com criatividade, e eu acho que quase todo mundo trabalha com criatividade de alguma maneira, ele vai ter que ter os 4 T's. O primeiro T é treinamento. Cara, você tem que saber o que você está fazendo. O segundo é técnica. Você tem que desenvolver a técnica. O terceiro é tempo. Demora tempo. Por mais que você treine, você treinar 3 dias. Não vai dar. E o terceiro é talento. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho talento. Às vezes ela tem, só que ela não esperou tempo suficiente, não treinou pouco e não tinha técnica. Às vezes tem gente que tem a técnica, mas treina pouco tempo. Então tem que ter esses 4 T's. E aí, se você seguir eles, você já vai ter chance de dar certo. Aí vem sobre o que você perguntou, sobre referência, né? Aí são os 2 R's. Eu acho que você tem que ter referência e repertório, que aí você fica super criativo. Quando Qual você que é a tem... diferença? Qual que é a diferença? Boa Referência e pergunta. Pensei que você não ia perguntar. Pergunta inteligente, cara. Eu já sei, eu tô só perguntando. Qual que você acha que é, assim, chutando? Cara, se fosse chutar, referência eu acho que tá mais associado a você ter referência. Não, quer dizer, não, você vê várias coisas diferentes. Você lê um livro, você Não é isso não. E repertório talvez mais a vivência, mais o que você... É, exatamente. A referência, ela é uma coisa próxima ao que eu quero fazer. Então, normalmente é referência do seu nicho ou do seu mundo. Então, Entendi. eu trabalhava com a Kátia. Eu olhava as referências de produtos digitais da Latam. Ou seja, ver quais são os O melhores. que o pessoal lá fora do mundo está fazendo? Quais são os meus concorrentes aqui do Brasil também estão fazendo? Ou às vezes até, não é de pompoarismo, mas é de sexualidade, é de tantra. Como que eles tratam? Quais são os bônus, né? Ou às vezes até do mundo dos infoprodutos. Pô, eu lanço uma pessoa que era de sexualidade, no caso a Kátia pompoarismo, mas deixa eu ver como é que são os pits ali na época eu olhei como referência o Queima de 48 era o produto que mais vendia na época ali, e eu ficava olhando, então aquilo ali é tudo referência. Mesmo não sendo do mesmo nicho. né? Mas é o mesmo mundo, Até, que é o marketing digital. Então, referência, normalmente é algo que você está próximo. Repertório, que aí por isso que ajuda você a ter mais criatividade. E por quê? Porque a criatividade vem da associação criativa. É o que você viveu. Então, qual que é o meu repertório hoje? Cara, por isso que eu respondi uma pergunta dessa hoje. O cara, me dá umas ideias de livro de marketing digital. Eu falei, cara, um bom copywriter, ele vai ser aqueles caras viciados em livro de copy. Um copywriter extraordinário, normalmente ele é um cara que lê mais literatura. Aí veio uma doida lá e me respondeu. Aí eu discordo, porque é a base de tudo.
Eu falei, cara, eu não falei pra você não ler livro de copy. Eu falei pra você não ficar lendo só isso, porque a maioria é meio igual. Cara, gatilho mental, não sei o quê, rapidinho você entendeu a base. E aí você vai ter uma boa base de referência pra fazer copy. Agora, repertório, cara. Repertório é pra onde você viajou, o que você viveu. Hoje, meu repertório, cara, eu já fiz curso de imitação, já fiz curso de stand-up comedy. Ah, tem curso de imitação? Tem curso de imitação. Que A base é imitou lá? observar. Eu aprendi, você ensina observação ativa. Olhar o trejeito, o que o legal. cara fala, pra onde ele olha, como é que é. Imita aí o Silvio onde Santos, ele- cara. Hã? Mas Não é olha imitação só, de olha só. é uma imitação. Saber que o grande segredo do imitador não é a voz ser parecida, Ele imita o Faustão ou... é o Então trejeito. isso aí eu já faço bem, então. A voz É o não ser trejeito. parecida, eu já... É, Já não é a voz, velho, é o trejeito, é o olhar. Hum. Ele imita o olhar assim e tal. Tem 2 conteúdos lá que eu postei no meu Instagram, um imitando o Silvio Santos. Não. Imita aí pra gente ver. Não, vai ter que assistir lá. Não. Não, uma palhinha, uma palhinha. Vai. Mas quem quer dinheiro? Aê! Aê! Muito bom. Ainda Depois eu vou ainda te bem que eu dar não o- vou lançar o Viver de Imitação. Depois eu vou te dar o curso. E o outro era o Renato 38. Tá ligado, Renato 38? Cara, ele é muito bom, né? Eu Se vi o esse Renato... vídeo. Ah, você viu, né? Se o Renato 38 tivesse uma agência. Cara, esse é muito Esse bom. ficou bom. Tá vendo? ó? Porque você teve repertório. E teve esse negócio da comparação que você falou, né? E ele Você- fez uma verdade. associação. Só tem Associação. como fazer associação ninguém tem repertório. Perfeito. Porque se você não tem repertório, então aquele cara que só vai vender marketing digital. Só não sei o quê. Aí fica ouvindo Fica naquela bolha, né? Aí, cara, não, velho, vai viver o mundo, vai fazer E mais às vezes coisa. pegar repertório fora do teu nicho ajuda muito. Você deu exemplos aqui, Total. Spotify, de Sim. iPhone, que não é... Eu sou um cara que tem muito do mundo da publicidade convencional. Eu sei, os caras ganharam Leão de Ouro, eu olho outros anúncios que não é de copy. E aí, eu consigo também fazer um anúncio Cara, de copy. acabei de velho. ter uma ideia. Qual? Tu devia lançar o Ladeira de Ouro. Madeira de Ouro. Melhores copies, cara. Eu fazendo Melhores- uau! É, não. Melhores light copies. Faz melhores light copies. E tu lança o Ladeira de Ouro, você Tá vendo? Você premia. fez uma associação com Aí, não tênis fiz? e- Caraca, Não é velho. boa essa ideia? Muito boa, não vou fazer não. Ó, agora o cara que é excelente de anotar referência é o Beans, cara. Eu O gosto de Beans, referência. se roubarem o... Vou fazer mais uma associação. Se roubarem o carro dele Hum. e roubarem o Evernote dele, ele paga fiança pelo... Cara, a minha vida tá no paga... Evernote. Fiança não, como é que chama? Fiança? É, fiança. Paga fiança Porque, cara, pelo eu Evernote. trabalho muito com referência e repertório, não tem jeito. Então, tudo que eu me interesso e falo assim, cara, isso aqui um dia eu posso usar de alguma forma. Eu vou lá e categorizo e boto no Evernote. E quando eu vou criar alguma coisa, eu uso essas referências. Então, eu trabalho, minha cabeça trabalha muito assim. A do Gui já não, ele já não gosta de ver, né, Gui, assim, Eu gosto de... ele pensa diferente de mim, assim, Eu não gosto na hora de criar. como é que fala? Tem muita informação. Eu não gosto de ficar obesidade mental. Tipo, muita informação, muita ideia. Blá, blá, blá. Eu gosto, tipo, cara, quando eu for resolver um problema, aí eu vou caçar. É, aí a parte da referência. Dizem que a referência você faz de forma ativa, né? E o repertório é meio passivo. Só que aí você pode ativamente buscar ampliar seu repertório. Cara, deixa eu ler um livro sobre um assunto que eu não leria. Deixa eu viajar para um lugar que eu tô ficando meio viciado em viajar só para lugar que tem praia, ou kite, ou algum... Aí, pô, será que eu tô deixando de ter umas viagens Você fica, mais... você fica só culturais enviesado e tal. naquilo. Né? E aí, se você só vai toda vez pra praia, cara, você tá perdendo as histórias da viagem. Cada É, viagem que eu vou, eu faço um monte de vídeo. Não, total. Eu acho que eu preciso melhorar muito nisso de anotar. Eu esqueci de anotar. Eu as tenho um coisas. curso de anotação. Olha. Vou assistir, hein? Cara, ele me ensina a fazer observação criativa, é muito massa. Vou assistir, hein? E aí ele me ensina como anotar, porque se você sai anotando no meio, fica meio desconexo, você esquece por que você já anotou. E como Aí, é que é teu sistema? Tu anota? Tem Eu anoto. um Evernote, um Notion, Eu uma anoto. vida? No meu é no bloco de notas. do iPhone mesmo. Cara, eu gosto muito do Evernote. Como é que Fica você, tudo como é que você lá organiza teu... pesquisável. O teu Beans já Evernote? tá aqui. Qual que é a tua lógica? Qual que é a tua lógica pra anotar as referências? Como que você segue? Cara, então, eu prefiro categorizar menos, mas colocar mais palavras-chave para depois encontrar. E o Evernote tem uma vantagem que quando eu dou muito print também das coisas que eu vou vendo, e ele passa, você consegue pesquisar dentro das imagens, dentro do PDF. Uhum. Então tudo que eu vou jogando ali, depois fica pesquisável. Então eu tento categorizar com palavras-chave, e não tentar colocar em caixinhas, entendeu? Eu não fico querendo lá, post sobre não sei o que lá, não. Eu fico botando palavras-chave para depois encontrar aquilo. Você acha fácil? Pra achar fácil quando eu precisar Pesquisando. encontrar aquilo. Mas olha como é que é louco, né? Tipo assim, se é alguma coisa que eu quero ter de referência, aí você categorizou e aí você vai querer fazer um anúncio porque você viu aquele outro anúncio. E normalmente isso vai te dar, historicamente aqui nas minhas criações, nas minhas paradas, vai te dar um resultado ok, bom. Às vezes
Agora, quando é alguma coisa que só você viveu o seu repertório, normalmente o resultado é extraordinário. E a maioria das pessoas não anota nada. Eu já vou deixar uma dica do curso de anotação. Isso para quem especificamente quer contar história, tá? Não é para qualquer tipo de, né, copywriter normal, mas um bom copywriter tem que saber contar história, né? E a melhor história que o ChatGPT jamais vai conseguir criar é a que você As viveu. próprias. Porque ele não tem vida, né? Não sei se vocês sabem, parece que tem, mas não tem. Aí, cara, toda vez que você se emocionar no seu dia, pega o celular e anota. Então, por exemplo, aconteceu comigo real. Comprei lá a passagem para ir um pouquinho mais caro na Gol. Já viu? Gol mais conforto e mais espaço? Tu já reparou que não tem mais conforto, nem mais espaço? Não tem, já reparou? Sabe por que chama mais conforto e mais espaço? Porque só tem 5 centímetros a mais. E pegaria mal. Gol 5 centímetros a mais, o pessoal ia achar que não ia. Aí eles Mas botaram acho que pro guia fazer diferença 5 centímetros a mais, viu? Aí botou Gol mais conforto, mais espaço. Aí eu comprei essa merda, aí entrei, já tinha 2 caras sentados. Como é que você sabe, né? Fiquei sabendo. Como é que você... A Cris me contou. Porra! Essa sociedade de vocês está íntima pra caramba. A Cris me contou, cara. Entendi. Aí, beleza. Aí cheguei lá, entraram 2 caras antes, que os caras são velhos, né? Velho pode entrar antes. Agora, todo mundo é velho, você compra o negócio pra chegar antes, cara, lotado. Aí quando eu cheguei lá em cima tava cheio, porque em vez deles botar as malas lá em cima, encheram de sacola e aí não cabia a minha mala. E eu não comprei para ter mais espaço, eu só comprei para botar minha mala lá e ir embora rápido do avião. Cara, não tinha espaço lá, eu tentei botar a aeromoça, bicho. Ela me xingou, tipo assim, porque eu tava tentando encaixar, que eu não queria ir lá para trás, porque já tava cheio o avião, né? Aí eu, senhor, o senhor não tá vendo não? Não vai caber. Aí eu falei para ela, não, já disseram isso outras vezes, sempre cabe, doutor, relaxa. Mentira, não falei isso não. Aí eu falei... Brincadeira, eu falei isso não. Aí eu falei, sabe por que não cabe? Porque esses 2 idiotas aqui encheram de mala aqui em cima e você não fez o seu trabalho. Você tem que explicar para ele que as mochilas é aqui embaixo, tal. Paguei um sapo para ela. Tava muito puto, mas na verdade também não falei não, eu só falei a verdade. Né? Fui até o... Você pensou isso? Só pensei, fui até a 15, número 30 lá, né? Aí, cara, voltei, aí cumprimentei os 2 beijos, tudo bom, tal. Fiquei puto, quando o voo acabou, eu tive que esperar todo mundo, que ninguém te dá espaço pra você voltar 15. Cara, eu fui o último a sair do avião, eu só paguei pra ser o primeiro. Eu senti o que na hora? Raiva, e a mulher ainda foi grosseira comigo. Eu anotei, raiva. Ou seja, e você aí anotei a situação. Sem pensar numa intenção de que você vai usar. Você não conecta isso com nada, eu só anotei, eu falei, cara, é uma história maravilhosa. A maioria das pessoas iam perder essa história maravilhosa. Aí o pessoal fala, cara, e o que você vai fazer com essa história? Só vou contar. Aí você vai virar o Whindersson Nunes, contador de história e aí é humorista. Não. Você vai fazer conexão com isso, associar. Alguma associação. O que isso tem a ver? Aí no meu caso eu tava lançando um curso de copyright. Aí caiu como uma luva sobre contar história. Mas se eu fosse um cara de desenvolvimento pessoal, lidar com uma situação que foi injusto. Se é um cara de agência, aí você arruma um jeito de associar algo que aconteceu. Só que se eu não tivesse percebido, sentir raiva, eu vou anotar, eu deixava embora, entendeu? Muito boa essa dica, hein? Cara, esses dias eu anotei umas não sei se é analogia, mas eu vi um vídeo de ditados de tiozão. Aí eu anotei, velho, que achei muito engraçado. Chegou a fase. Tá mais por fora que cotovelo de taxista, velho. Mais perdido que surdo em bingo. Associação. Boa. Em terra de saci, todo chute é voadora. Profundo. Galinha que anda com morcego acorda de cabeça pra baixo. Em terra de esqueleto. Em terra de esqueleto, toda fratura é exposta. Eu adoro esse, cara. Essa é boa, muito boa. Essa é boa. Quero ver se você usar isso daí nas nossas Não, mas é bom, às vezes tem analogias. Já tá pronto, velho. Faz todas essas e bota outra. Em terra de cliente sem agente, aí você tem que pensar, terminou e a galera vai adorar. Beleza, cria aí daqui a pouco, beleza? Vou usar ainda. Vamos criar agora uma dessa? Em terra de associação criativa, um exercício. Vamos lá. Em terra de, aí vamos pegar um mundo de agência. Em terra de dono de agência. Em terra de gestor de tráfego, dono de agência é rei. Boa. Mais ou menos. Porra. Não foi vai, então faz. Vamos fazer uma mais faz uma forte. aí, ó. Em terra de... Pensar, cara, é difícil, hein? Não, vai, não pode. Não precisa ficar bom, só faz.
Esse é o problema, você quer ser genial. Não tem que ser genial, só tem que fazer. Em terra de... Em terra de agência genérica, agência ultranichada é rei. Qual que é o contrário do medicamento genérico, né? De marca. De marca. Errei. Enfim, vamos lá. Em terra de infoprodutor. Em terra de Quem tem agência. Sei lá, você tem que ir tem tentando. que pensar. E difícil. uma hora vai. O segredo para esse tipo de coisa é O segredo você. é não tentar fazer ao vivo aqui. É você não, é você não desistir. Uma hora, vem. Não, a regra dos 15 minutos. Você já deve ter lido sobre isso, né? Vai sentar para escrever. Cara, os primeiros 5 minutos é uma briga. É horrível. Você tem que sair, cara. Seu cérebro não quer. Por que vocês estão querendo mudar? Vamos mudar de assunto, Leandro, tá chato. Porque os primeiros 5 minutos, o seu fica cérebro brigando é ali, treinado para quê? Pra fugir. Para economizar energia mental. Encontrar essa associação é o quê? Gastar energia mental. O cérebro de vocês tentou fugir rápido e, cara, se você fica 15 minutos, você vai achar. Certeza, você vai chegar a algum lugar que a galera, cara, como é que esse cara pensou? E é um músculo, você treina, né? É um músculo. Você acaba treinando. Como é que é teu processo de iniciar uma escrita, seja uma newsletter, uma copy? Fala um pouquinho aí. Tem uma frase que eu uso que é: não espere a inspiração para escrever, escreva para se inspirar. Porque é justamente isso. Você, em 5 minutos, vai sair muita coisa ruim. Muitas ideias ruins vêm primeiro. Mas depois você já tá ali no ato de escrevendo, conforme você vai conectando uma ideia com outra, novas palavras vão surgindo, aí vai ficando cada vez melhor. Uma ideia vai se tornando um conceito. Daqui a pouco você tá com um belo texto na sua mão. Mas... Tu já sai escrevendo? Tipo, você abre o bloco, já sai escrevendo? Não, como que é? Depende Imagina Tipo um brainstorm sem restrição. Você vai... Próxima newsletter que você vai escrever, o que você vai sentar e fazer? Então, eu tenho um repertório. Eu já tenho uns 20, 30 títulos, ou pelo menos ideias de newsletters que eu quero escrever. Então conforme você vai tendo ideia, você vai jogando... Eu sempre vou escrevendo, sempre vou tendo. Por exemplo, eu tava com meus pais no Rio de Janeiro, e aí estava meu pai botafoguense, eu sou botafoguense, aí Botafogo agora tá em primeiro no campeonato. Vocês falam publicamente isso? Agora sim. Agora sim. Mas enfim, eu nem torço. E daí... Tá vendo? Ele já muda. Não tô. Eu não torço, mas meu pai é fanático. Ele vai em todos os jogos e depois do jogo ele fica assistindo, resenha, e daqui a pouco tá dirigindo o carro e ouvindo... Seu pai mora lá no Rio? Mora no Rio. E aí eu fiquei pensando assim, cara, por que a gente é tão viciado em futebol? Como é que eu posso tornar esse assunto interessante e até meio polêmico? Porque muitas vezes a gente tá torcendo por algo que a gente não tem controle. Sim. Né? Então a gente tá torcendo pra um time, e se ele ganhar a gente fica feliz, se ele perder a gente fica triste, e fica ouvindo comentários sobre como que o time pode ser melhor. E a gente não tem nenhuma influência naquele time. Só que tem todo um aspecto cultural do avô, que era botafoguense, do pai botafoguense, passa pros filhos. Então tem uma união ali das pessoas por causa de um time, por causa de futebol, de assistir pessoas correndo em campo. Mulher geralmente não tem tanto interesse assim, em futebol, no geral, né, falando, mas homem gosta de ver homem brigando ali, porque é um senso de honra, de justiça, de competição, de energia. Então tem uns aspectos assim de como é que eu posso levar esse texto pra frente. Tem muitas ideias que eu joguei aqui, mas acho que não tá claro ainda. E aí quando eu vou sentar pra escrever, eu fico pensando muito tempo em, como é que eu torno esse texto interessante do início. Você realmente fica pensando. Eu passo muito tempo pensando. Mas às vezes eu escrevo só um pouquinho pra, será que esse caminho é interessante? Não é. Aí será que esse é interessante? Não é. Então às vezes eu escrevo muito e apago muito. Porque eu vejo que não tá tão interessante ainda. Aí eu vou pra uma próxima ideia, Até que eu acho um ângulo de ver ali o mesmo assunto de uma maneira interessante. Mas raramente ele vem de primeiro. Eu tenho uma técnica pra ir encontrando esse caminho. Porque às vezes fica aleatório, né? Tipo, eu ficava, né? Quando eu... Cara, será que tá bom? Aí a técnica de abrir o leque pra encontrar esse caminho é buscar premissas. Já ouviu falar? Então, beleza, é futebol. Aí eu vou tentar buscar a verdade sobre futebol. Fala aí, qualquer frase que não é mentira sobre futebol. Ou às vezes pode até ser mentira. Time que se ganha não se mexe. Tipo, eu não ganho nada se meu time ganhar. Sei lá. Depois dos bets, o futebol ficou menos interessante. Aí eu vou levantando várias afirmações e aí uma delas é muito... E aí eu tento comer. Ou às vezes eu vou juntando elas e aí o texto já vai quase saindo todo pronto porque eu levantei um monte de premissa, né? Então eu chama limitação criativa essa técnica. Eu pego o tema, futebol.
E aí eu vou buscando um monte de premissa, eu não fico voando por outros temas, e um monte de observação. Às vezes você até pega essa palavra, joga no Google e vai lendo matérias. Aí você vai lembrar do Messi, será que quem é o melhor jogador? Qual que é o mais bem pago? Quanto que o Messi ganha? Quanto que eu gasto? Aí eu vou buscando os opostos, né? Ganho, gasto. Quanto custa uma camisa? E aí eu vou levantando 1 hora, eu tenho mais recurso para trabalhar aquele texto, porque eu levantei uma porrada de premissa, entendeu? É uma possível solução para você encontrar mais caminhos de Isso aí, escrita. pesquisar. Legal, meu processo para escrever, quando eu vou escrever uma copy, eu preciso ter muito clara a linha de raciocínio. Então, tipo, eu uso mind map, eu aprendi com o Érico a usar mind map dessa forma. Eu começo a colocar os tópicos, meio que tópicos, e vou organizando a sequência daquilo que eu quero escrever na copy ou falar. Aí quando tem aquela sequência que tá fazendo sentido, aí eu aprofundo e escrevo todo o resto. Quando eu vou escrever por exemplo, quando eu vou gravar um criativo, geralmente eu não preciso ter nunca preciso ter o texto inteiro. Eu preciso ter a linha de raciocínio. Cara, qual que é a linha de raciocínio que eu vou seguir aqui? Por exemplo, o criativo lá do Zeca Pagodinho. Que eu comecei, fiz uma brincadeira, Exalta Samba e Zeca Pagodinho, um é samba, outro pagode. E aí depois explicar que o tradicional ali das agências é seguir a vida Zeca Pagodinho, cara, tem um jeito diferente, tal, e depois fazer o CTA. Cara, linha de raciocínio tá clara na minha cabeça, eu consigo seguir rápido. Assim. Isso é um conceito de criatividade. O Murilo Gun ensinava isso aí. É porque o nosso... a escrita, quando você já está trabalhando ela é linear. Então você já sabe as ideias, elas já estão conectando. Você só vai escrevendo. Então sair tentando escrever é mais difícil porque seu pensamento não é linear, ele é aleatório, ele é fluido. É um flow o pensamento. E aí, quando você está na fase de idealizar um texto, se você tentar ir escrevendo, vai ser mais difícil. Por isso que o mapa mental é uma ferramenta de criatividade. O Murilo Gun ensinava com post-it. E ele falava, não senta no computador antes de ter ido... Porque o computador é linear, é a parte de organizar. Ele divide o processo criativo na primeira parte, que é o que você faz, no mind map. Só que ele faz até com colagem, já viu? O Murilo Gun é muito doido. Ele vai arrumando as revistas, cortando, joga. Por isso que essas paradas de... Como é que é o nome daqueles caras da polícia? Que eles botam um quadro, assim... De investigação. De investigação. Aí os caras da investigação, eles vão fazendo desse jeito. CSI. Então, porque ele sabe que o pensamento, se ele ficar sentado tentando, não ia, né? Aí, no seu caso, o que você está fazendo? Você primeiro está buscando de pensamentos fluidos, tentando organizar, depois você senta e aí usa a parte linear. Eu faço exatamente isso. Quando eu boto no Mindmap, eu jogo várias ideias que não tem uma sequência, não sei exatamente como que ela vai se conectar. Porque lá você pode colar, aí no Mindmap mexer, você consegue... puxa pro lado, cria apaga tudo. No texto é mais difícil realmente fazer isso. Agora, uma vez que está organizado, é só sentar, agora eu vou pro linear, já tá pronto, cara. Então, é uma técnica de criatividade, Murilo Gun. É isso aí. Grande Gun. Ou seja, em terra de mind map, quem escreve texto é confuso. Vai sair. Uma hora vai sair um em Deixa eu terra ver aqui. de alguma coisa. É isso, pessoal. Henrique, quem quiser te seguir aí, como faz pra ver sua newsletter? É de graça ou custa os 50 milhões aí pra poder... Tem de graça, tem paga, mas a newsletter é alquimiadamente.news. Alquimia da Mente. Alquimiadamente.news. Sabe o que é o... Parece loja que vende negócio de maconha, né? Assim. O lixo. Parece um cachorro trans. O Alquimia. Puta que pariu. Nós vamos ser cancelados. Essa associação foi péssima. Nós vamos ser cancelados. Finalizamos assim nosso podcast nosso episódio sobre copy. Essa é uma das piadinhas mais leves que tem aqui, você vai ver. É verdade. Você tem certeza que Cara, eu tive vontade de fazer várias piadas imagem aqui, a isso? mas... A gente vai mudar podcast 2 centavos para podcast quinta série. Você acha? Melhor. É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do podcast 2 centavos. Se inscreva aqui no canal. Segue lá o alquimiadamente.news. Se inscreve no canal Ultralize aqui, né? E deixa seu like. Né? Não seja mesquinho, cara. Seu like vale muito pra gente, porque vai jogar esse conteúdo para mais pessoas. E, quem sabe,
Não gerar- seja mesquinho, o cara joga sujo, cara. Se você Não, não essa der é minha like, copy, é você é copy. um mesquinho, cara. Você é caralho. mesquinho. Se você tá Cara vai assistindo ficar aqui, culpado você se ele não der gostou, like. te gerou Não, algum se valor. chegou até o final, merece. Porra. Você chegou aqui. Você aguentou piada de quinta série? Ou Cara. deixa o like ou compra o curso de alguém aqui. É. Não tem. Dá um like se você... você curte. Não seja mesquinho. Compre tenho meu uma boa. produto, pô. Eu tenho uma boa. Fala assim, ó. Ah, Se você gostou, compartilha com um amigo. Se você não gostou, compartilha com o inimigo. vamos embora. Infelizmente. é Beleza? isso que tem. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. É. Valeu.